Evangelho de João, capítulo 16, versos 12 a 15 e também o verso 25. Disse o Senhor Jesus: Ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele guiar-vos-á para a verdade total, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciar-vos-á o que há de vir. Disse-vos isto em parábolas, mas vai chegar a hora, e já chegou, em que não vos falarei mais por parábolas, falar-vos-ei abertamente acerca do Pai. Estamos preparados hoje para recebermos as revelações deste Espírito da Verdade? Antes de vermos alguns exemplos que registamos para citar, eu quero dar um pequeno testemunho sobre a minha experiência. Decorria o ano de 2007, quando, numa busca de coisas relacionadas com a vinda do Senhor, com o arrebatamento, eu deparei-me com uma obra, não sei propriamente a origem, mas uma obra interessante que se chamava O Segredo das Profecias. E a criatura que compilou aquela obra, a preocupação dele era agrupar ao longo do tempo, recolhendo muitas profecias e colocando-as por ordem de tempo. Vi muita coisa que já conhecia, vi outra porventura que não conhecia, mas que não me despertou interesse. Mas quando chegou à página que falava de um profeta austríaco chamado Jacob Lorber, não sei porquê, eram 2 ou 3 capítulos somente que falavam sobre essa pessoa, este nome começou a martelar na minha mente. Eu fui buscar quem era esta criatura através da internet, verifiquei que era uma pessoa austríaca do século XIX, que teve um chamado muito especial, aprofundei e verifiquei que este homem, em 15 de março de 1840, havia recebido um chamado do Senhor para começar a escrever. Por outras palavras, o Espírito Santo ditava-lhe, o homem ouvia interiormente e passava para o papel. Ora, nós sabemos que isso é muito comum no Espiritismo. Não propriamente o Senhor, mas pretensamente espíritos, como dizem, que falam, mas quem escreve não está dentro da sua lucidez. É um instrumento na mão desse dito espírito e chama-se a isso psicografia. Eu disse assim, será a mesma coisa? Bem, fui aprofundar e verifiquei que este homem era católico, e que, segundo ele escrevia tudo aquilo que eu via no seu coração, segundo o dito da pessoa, em perfeita lucidez. Bem, aí eu disse, isto deve ser do Senhor. Então fui ver as obras que haviam publicadas, e havia uma obra monumental chamada O Grande Evangelho de João. E, claro, eu fui ao índice. A minha preocupação era a segunda vinda, arrebatamento, quanto tempo falta, etc. E como eram 10 volumes, 11, o 11º não conta, eram 10 volumes, eu imprimi os índices para depois ir ao lugar, fazer um destaque dos índices, uma seleção, e depois ir ao lugar e analisar cada texto. Depois de imprimir esses índices, que davam cerca de 100 e tal páginas, eu olhei para mim e disse, não, mas às tantas isto não é de Deus. E tomei uma resolução.
que voltei atrás, mas tomei naquela altura de pegar naqueles índices todos, portanto, naquelas 100 e tal páginas, e deitar pura e simplesmente ao caixote do lixo. Só que no interim entre o escritório, lá no meu armazém, até ao caixote do lixo, distavam uns passos, uns 10 passos porventura, e nesses 10 passos, como que ouvi dentro da minha mente uma coisa muito simples. Olha, vocês não costumam registar os vossos acontecimentos aqui na Terra? Quando tem um aniversário, uma cerimónia, um casamento, vocês tiram fotos quando foi caso disso, faziam pinturas anteriormente e agora já fazem pura e simplesmente filmes e têm a imagem andando. E era como se o Senhor me dissesse, o céu está mais atrasado do que vocês? Não é possível eu, Deus, repor à altura que eu quiser a mensagem que eu proclamei quando andei aqui na Terra, ou não tenho aqui registros para isso? Claro que a resposta é afirmativa, o Senhor tem registros, o Senhor pode falar com quem quiser, e a partir dessa altura, a nossa própria comunidade, a nossa própria igreja, começou a ser visitada pelo Senhor nessa área, ou seja, vários irmãos, alguns aqui presentes, outro infelizmente não está por enfermidade, começaram a ouvir a voz do Senhor e a escrever essas mensagens. Portanto, eu repito, estamos nós preparados hoje para receber as revelações deste Espírito da Verdade? Vamos ver alguns exemplos da Escritura, porque a partir desse momento sempre procurei conciliar a revelação transmitida pelo Senhor com a sua palavra escrita, que nós denominamos Escritura Sagrada ou Bíblia Sagrada. Tinha de condizer se o Espírito é o mesmo, se a fonte é a mesma. O estado do chamado povo de Deus, mas que se encontrava longe dele, no Velho Testamento nós encontramos essa realidade, infelizmente, era tal que o Senhor levava muitas vezes os profetas a alertar o povo e a clamar bem alto e a anunciar coisas desagradabilíssimas, porque o povo não se arrependia, não voltava ao trilho. Diz o profeta Isaías, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou as vossas cabeças, os videntes, pelo que toda a visão vos é como um livro selado. Muitas vezes nós estamos confrontados com revelações do Senhor, e quando alguém as ouve, porventura até as vê, não entende, porque é uma linguagem que nós não estamos habituados. E aqui o profeta diz àquele povo, podemos dizer, incrédulo já, que o Senhor lhe tinha vendado os seus olhos espirituais e que lhe tinha dado também um profundo sono. A religião, seja ela qual for, de certa forma, dá sono. Muitas vezes nós vemos que quando alguém tem uma oração muito prolongada ou quando alguém demora muito tempo a tomar alguma decisão, no sentido espiritual, curando, clamando, alguns adormecem. E realmente a religião dá para dormir. Agora vamos também lembrar o estado do mesmo povo de Israel, o povo que ostentava a palavra, que dizia ter o templo, que dizia ter Deus com ele, nos tempos do Senhor Jesus. O Senhor olhava àqueles fariseus, falava-lhes, eles retruquiam muitas vezes com coisas autênticos disparates, e o Senhor diz, porque não entendeis a minha linguagem. O Senhor falava-lhes de coisas do Velho Testamento, falava-lhes de coisas que estavam escritas, falavam-lhes de revelações dadas e transmitidas a Moisés, que posteriormente
passou para o povo logo de imediato quando as ouvia, mas o povo não entendia, por uma razão muito simples. Eles já tinham substituído a maior parte das coisas de Deus escritas por normas que eles mesmos tinham inventado. Isso também, infelizmente, se dá nos nossos dias. E o Senhor então continua e diz: por não poderdes ouvir a minha palavra, ou seja, a palavra do Senhor que lhes era transmitida mexia com eles. Abalava as suas consciências, como que dizendo interiormente: se vós aceitardes esta realidade, tereis de mudar. Por outras palavras, tereis de indemnizar. E as pessoas não gostam de mudar. Nós nos acomodamos facilmente. Por tendência, nós gostamos mais de descansar do que de trabalhar, salvo raras exceções. Agora vamos ver o paralelo com o nosso tempo, em que, principalmente aqueles chamados de protestantes, nos firmamos na Escritura, mas ao mesmo tempo negamos que o Senhor continua a falar. No meu caso, no percurso, chamemos assim, espiritual e na transição do catolicismo romano para a chamada Igreja Evangélica, eu firiei-me vou dizer o destino, não seria tanto a palavra, encaminhou-me para aí, numa igreja que cria na palavra, pregava Jesus como Salvador, mas quando alguém era alertado para coisas que estavam também na palavra, como sejam as muitas curas, as muitas libertações, os chamados carismas ou dons espirituais, e as pessoas que tinham a palavra não negavam essa realidade porque estava escrito. Só que tinham uma evasiva muito sábia. Sim, senhor, isso está na palavra, isso existiu para um tempo determinado, mas nós não estamos nesse tempo. Por outras palavras, isso não é para nós. E então cabe aqui fazer a pergunta cuja resposta a mesma Escritura nos transmite. Não vos deixarei órfãos, diz o Senhor Jesus. Enviar-vos-ei o Espírito da verdade, ou o Espírito Santo, para que esteja sempre convosco. Ele vos anunciará tudo aquilo que eu já vos disse e vos anunciará também aquilo que há de vir. Então, das duas, uma. Ou este Espírito da verdade não está aqui, ou naquele caso específico do tempo, naquela altura, ou então só temos a palavra e mais nada. Então somos muito infelizes. Mas nós dizemos, e dizemos certamente, corretamente, que o Espírito Santo está connosco. Logicamente, as pessoas não tinham mais evasiva. E o Senhor, continuando a mensagem que dizia aos fariseus e àqueles que o ouviam, diziam: e não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, era necessário que aqueles com quem nós falamos, quisessem ter a vida. Mas a pessoa, na sua pretensão orgulhosa, dizia: nós estamos vivos. Essa pretensão orgulhosa também foi transmitida ao Senhor pelos fariseus. Nós temos por pai Abraão. E o Senhor dizia: se vós tivesseis por pai Abraão, não querias matar-me. O que é lógico. O vosso pai, disse o Senhor para os fariseus, é o diabo. Portanto, nós temos de ter um certo cuidado para que, quando olhamos a palavra, mesmo que porventura nada do que lá está seja uma realidade visível, eu tenho de dizer, com base nela, esta é a palavra do Senhor, Ele disse que ela vai perdurar eternamente, portanto isto é realidade. As revelações do Senhor sempre abalam a paz estabelecida e causam reações
diversas. No nosso caso, ou no caso de um pequeno grupo naquela altura, causaram algumas reações, porque a determinada altura surgiu alguém que trazia uma mensagem firmada na palavra, mas uma mensagem mais ativa. E as pessoas começaram a ir a essas reuniões, começaram a ouvir mensagens com testemunhos de cura, de libertação, de dons espirituais, e disseram que é lógico, nós queremos isto, eu quero isto. Se eu estou habituado a comer aquela refeição deficitária e chego a um restaurante pelo mesmo preço, ou às tantas mais barato, com uma refeição mais agradável, então, logicamente, a mudança só denota que eu sou inteligente. E nós fomos nessa busca. O Senhor tem uma profecia para o homem que ela é igual em todos os tempos, o homem de ontem e o homem de hoje. Diz ele: não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Claro que esta espada aqui, meus irmãos, temos de entender como palavra, e não a espada da morte física, não a metralhadora, não a katana. Ele veio trazer esta espada, e com esta espada que nós temos hoje, nós podemos desbaratar todas as hostes espirituais da maldade. Porque vim pôr em dissensão o homem, e assim os seus inimigos, ou os inimigos do homem, serão os seus familiares. Família física e família espiritual. Aqui eu vou encaixar um testemunho também que abarca as duas famílias. Vou pegar na minha família carnal e vou dizer da minha experiência. Quando eu deixei o catolicismo, que foi uma mudança gradual, e comecei a assistir aos cultos. Algumas coisas também, é um facto, desagradáveis aconteceram na minha vida. E a minha mãe, passado algum tempo, dizia assim para mim: quando tu foste para essa religião, tudo te corre mal. Hoje, olhando à retaguarda, com o conhecimento do tempo, eu digo, realmente é assim. Quando nós levantamos uma pedra, há muito tempo estabelecida no mesmo lugar, nós só encontramos umidade e bicharada a fugir. E aquela mudança ia levar-me, logicamente, a um conhecimento maior do Senhor Jesus, e nós sabemos quem não estava muito agradado com isso. No outro caso, no caso da família espiritual, aconteceu o mesmo. Nós estávamos numa igreja muito simpática, com várias famílias, muitos jovens, adultos, recém-casados, alguns com filhos pequenos, e davam-nos todos muito bem. Mas quando começámos a buscar a sério o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais e muito mais coisas que estão na palavra que nós queríamos experimentar, por incrível que pareça, esta família também se zangou. E um dia um grupo de cerca de 16 pessoas, que eram mais ou menos essas, chegou a um culto, domingo de manhã, e o pastor da igreja, primeiramente procurou conciliar e arrebanhar, o que é normal, e devia fazê-lo. Não conseguindo, aquele dia ele estava muito mal disposto. E quase que só que faltou pegar em cada um de nós que ali estava ouvindo a sua mensagem e pôr-nos porta fora. Claro que éramos minimamente inteligentes para entender o recado, e à noite, que tínhamos também culto lá, nunca mais lá ninguém foi, e passámos então a reunir-nos naquilo que o Senhor hoje denomina chamar, e eu creio que era naquela altura muito bom, um núcleo de fé, para buscar o Senhor em plena liberdade. E o Senhor queria que isso acontecesse.
Porque essa realidade nós vamos encontrar ao longo da nossa vida em muitas situações. Ele quer ver até que ponto nós o amamos mais a palavra, ou nós, porventura, amamos as coisas. Podia ser a família espiritual, a própria igreja, a amizade que nos une a este, aquele ou aquele outro, há tantos ou tantos anos, mas que para mantermos essa amizade íamos abdicar de coisas do Senhor. Então ele continua e diz, quem ama o pai, a mãe, os irmãos, etc., mais do que a mim, não é digno de mim. Isto o Senhor quer a todo momento. Amor para com Ele incondicional. No confronto com a religião estabelecida, a Igreja tem de fazer uma opção e bater o pé. Nós vamos tomar o exemplo da transição entre o judaísmo e o cristianismo nascente. Jesus ascende aos céus, Jesus enche os seus discípulos com o poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes, alguns dividem-se e começam de imediato o seu testemunho, mas outros ficam sediados na cidade de Jerusalém, proclamando ali o início do Evangelho, conforme no relato ao livro de Atos dos Apóstolos. Pedro foi que inaugurou, chamemos assim, foi-lhe dada a chave e foi a primeira mensagem evangelística, foi transmitida por ele. Mas haviam de ter um ponto de reunião. Esse ponto de reunião era o átrio do templo, que era facilmente acedido por toda a gente. Havia lugares mais reservados, mas esse era comum à maioria dos judeus, e não só. Eles iam ali, reuniam-se, naturalmente para louvar o Senhor, naturalmente não sabemos, não estávamos lá, não há revelação específica nesse sentido, alguma mensagem que alguém transmitia, pequeno grupo. Mas houve uma altura em que o apóstolo Pedro e João, o apóstolo João, entraram no templo e olharam um homem que ali normalmente pedia. Só que naquele dia era um dia especial para o Senhor, ele queria vincar aquele dia, e Pedro e João olharam para ele, e ao invés de lhe dar um óbolo, dar uma pequena oferta, eles disseram pura e simplesmente uma coisa: nós não temos nada para te dar. Mas há uma coisa que nós temos. O Senhor queria revolucionar aquele lugar, e muitas vezes Ele faz isso também connosco hoje. E Pedro disse, olha, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o paralítico não recebeu esmola. Ele recebeu a dádiva da vida, no sentido de poder exercitá-la, correr, viver, andar, coisa que não fazia. E a religião não gosta que isso aconteça. Os milagres acontecem, as criaturas são obrigadas a aceitá-los, mas infelizmente, em muitos lugares, até atribuem a forças contrárias o dito milagre, o que é certamente um perigo. Ora, Pedro e João, podia ser Tiago, que fosse com eles, não foi, mas eu quando olhava estes dois e dizia, Senhor, porquê estes dois? Eu acho que era a conciliação de duas coisas. Pedro quer dizer rocha e João quer dizer graça ou favor de Deus. De certa maneira, a igreja nascente e a igreja vivente, a de hoje, ela tem de ter estes dois componentes. Ela tem de ser rocha, firmeza e coluna da verdade, mas também tem de ter a graça, o favor de Deus, para dar ao outro e dizer, como disseram estes, não temos nada do mundo, mas aquilo que temos do Espírito, nós vos transmitimos. E estes dois, como a Igreja hoje em todo lugar, mesmo nos ditos países da liberdade, ela é muitas vezes confrontada com impedimentos. E os apóstolos também foram confrontados com esses impedimentos e foram chamados à responsabilidade. E eles disseram para aqueles que os chamaram, os fariseus e toda aquela gente que estava a ver, fugir debaixo dos pés e debaixo das mãos, o seu sustento materialista e acabarem o tempo dos seus roubos.
julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer-vos a vós primeiro do que a Deus. É facto. Se eu tenho e sou detentor de uma verdade, eu não posso escamoteá-la porque alguém, porventura, pode sentir-se ou ofendido ou não gostar por esta ou por aquela razão. Eu não posso contornar a verdade com o mais ou menos, porque eu tenho de entrar na palavra do Senhor e a palavra do Senhor é sim ou não. E o que passa disto é de procedência maligna. Mas dizem os discípulos, quanto a nós, não podemos deixar de afirmar publicamente o que vimos e ouvimos. É um facto. Se eu tenho esta experiência, a minha maior alegria é transmiti-la. Porque se eu transmito o Evangelho a outro que não o tem, eu estou a dar aquilo que é chamado de testemunho. Estou a dar a alguém aquilo que eu usufruí e acho que para mim foi benéfico. Agora nós estamos perante algo novo, que é velhíssimo e que se chama a nova revelação. Se o irmão for à internet com respeito à nova revelação, vai ficar assustado. Porque a nova revelação está ligada a coisas esquisitas, a espiritismo, a livros esquisitos, tomam o mesmo nome, há até grupos de cantores que também são da nova revelação, mas o Senhor, no nosso meio, mandou acrescentar uma palavrazinha pequenina a esta outra. Ele disse, a nova revelação viva. Ora, a nova revelação viva é pura e simplesmente a palavra do Senhor. De toda ela, que é muita, revelada pelo Senhor ao longo dos séculos, algumas delas escritas, não vou agora citar porque me alongaria, nos nomes das muitas pessoas usadas pelo Senhor, ele levantou um profeta que eu já falei no meu testemunho inicialmente e transmitiu-lhe ao longo de 24 anos, cerca disso, mensagens para a humanidade extraordinárias. Estas mensagens ou esta revelação não foi transmitida para fazer mais uma igreja, porque há imensas igrejas, há imensos grupos, há imensas seitas. O Senhor não queria mais uma igreja, o Senhor queria a transformação do homem interior. Queria que a criatura soubesse aquilo que aconteceu quando ele esteve cá, porque ao longo destes 2000 anos, mais precisamente 1940 anos, o homem tem escamoteado a palavra, torcido a mensagem, truncado as verdades do Senhor, estabelecido normas, dogmas, religiões, e o Senhor achou por bem, porque o homem estava já numa maturidade especial, de transmitir a verdade absoluta à qual ele dá o nome de luz completa. Você queria mudar os corações. No meu caso específico, tem mudado alguma coisa. No nosso caso, como igreja, como comunidade já estabelecida há mais de 25 anos, já tínhamos essa vocação em tempos, mas parou um pouquinho. O Senhor levou-nos a analisar muito a sério a caridade para que ela possa andar de braço dado com a fé. E a partir desse momento nós começámos a ter este trabalho que os irmãos conhecem de dar alimentos às pessoas mais carenciadas na rua, porque infelizmente não temos posses para ter um restaurantezinho, uma salinha, onde possamos acomodar as criaturas dignamente e servi-las como deveriam ser servidas. A caridade, ou o Refúgio Betânia, a comunidade cristã, que foi criado com esse intuito, é fruto desta nova revelação viva. Hoje, eu coloquei aqui alguns hojes com letra grande. A revelação do Senhor aviva a mensagem de Jesus e, de certa maneira, torna mais real a palavra conhecida do Senhor
e transmitida à mulher de Samaria, quando ele diz: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Quando estas palavras são registadas no Evangelho de João, no capítulo 4, elas resumem-se a este pequenino texto, que por si só é suficiente. Mas no grande Evangelho nós encontramos o contexto destas palavras. E quando a mulher de Samaria fala com o Senhor e lhe mostra a realidade dos samaritanos, o tipo de adoração que eles faziam, o Senhor esclarece-a que estava a chegar a uma hora muito especial, em que o Senhor procurava, e isso também é descrito no Evangelho, pessoas que o adorassem como ele gosta de ser adorado. Não com sinos, não com órgãos, não com pandeiretas, não com orações pomposas, mas em espírito e em verdade. Hoje, ao lermos a revelação do Senhor, a religião é colocada no plano que deve ter, como algo que o homem criou para, de certa forma, materializar a fé. E nós podemos dizer, não, mas isso já tem muitos anos, tem séculos. Há religião estabelecida que tem cerca de 1600 anos. Claro. E Deus nunca deitou abaixo nenhuma catedral. Claro que não. O irmão pegue no Velho Testamento, pegue no exemplo do povo judeu, o povo de Deus na altura, nós hoje somos o Israel de Deus também, portanto há a conjugação do gentio com o judeu, dos dois ele fez um povo. E veja o que aconteceu. Há algum dia o Senhor mandou o povo fazer um templo. Há algum dia o Senhor mandou o povo levantar um rei? Claro que não. Quem orientava o povo de Israel? Foi Moisés, foi Josué, foram os juízes. E assim ele viveu durante muitos séculos. E viveu bem. Mas a certa altura o povo achou que queria ser como a outra gente. E disse a Samuel: levanta-nos um rei. E ele ficou triste. Clamou ao Senhor. E o Senhor diz: eles não te rejeitaram a ti, eles rejeitaram-me a mim. Escolhe do meio deles um rei, o melhor em sabedoria, o melhor em valentia, o melhor em altura, ou seja, humanamente olhando, olha, este serve para rei. De certa maneira, a religião não é outra coisa senão isso. O homem quis a religião e Deus deu-lhe. O homem quis os templos e as catedrais e o Senhor deu-lhes. Claro que se corromperam, mas louvamos e glorificamos o Senhor, porque no meio dessa corrupção o Senhor nunca se deixou sem testemunho. Isaías também alertando o povo, procurando fazer divisão entre aquilo que é carnal e aquilo que é espiritual, entre aquilo que é religião e aquilo que não é. Ele diz estas palavras: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. E esta instrução religiosa muitas vezes impede que eu busque o Senhor por mim mesmo. Eu tenho de buscar por mim mesmo, porque eu só entro na glória, eu só acedo à presença dele se eu caminhar um caminho com ele. Não é o caminho dos meus irmãos, não é o caminho de alguém da igreja, mais espiritual ou assim, mas é o meu caminho. Eu tenho de o buscar. Hoje,
A revelação do Senhor, aquilo que ele denominou chamar e é a luz completa, ou o esclarecimento pleno, permite-nos entrar através do véu que Jesus abriu. E nós sabemos, meus queridos irmãos, que quando o Senhor expirou na cruz do Calvário, os evangelhos testificam isso, o véu do templo, que escondia a arca no lugar mais recôndito desse espaço, ele rasgou de alto a baixo. Por outras palavras, abriu-se uma janela que permitiria espreitar o céu. Só que o homem, ao longo do tempo, tornou a cozê-lo e começa a dizer às pessoas que para chegar ao céu tem de passar por eles. E normalmente isso dá cabo do vencimento. O grande Evangelho de Mateus, quando o Senhor falava com este discípulo, ele fala sobre algo, profetiza sobre a futura deturpação da sua doutrina. Sabemos que Mateus e João eram, chamemos assim, dois escrivães do Senhor. Mateus escrevia muito relacionado com coisas deste mundo, como sejam milagres, libertações, determinado ensino de mudança de vida, enquanto que João, no seu Evangelho, escreve de coisas transcendentes. Se repararem, o Evangelho de João não fala de uma única libertação. Tem o milagre do capítulo 5, tem a ressurreição de Lázaro, mas o resto é doutrina profunda, é ensino profundo. Mas este homem escreveu revelação do Senhor extraordinária sobre o futuro. O Senhor estava falando naquela altura daquilo que iria ser a sua doutrina. Eu vou citar para os irmãos. Diz o Senhor: nunca se passou um século em que eu não escolhesse e despertasse criaturas a fim de trazer à humanidade as explicações imprescindíveis. Por isso, eu completei as falhas durante estes quase 2000 anos. Temos imensas situações ao longo deste tempo, e sabemos pela própria história, em que as consciências religiosas foram abaladas, com verdades transmitidas pelo Senhor. Infelizmente, a maioria daqueles que eram usados eram lançados na fogueira. Hoje, o nosso hoje, com a revelação do Senhor ao profeta Jacob Lorber, o Senhor diz ainda: eis a razão, porque agora transmito a luz completa, para que ninguém venha a desculpar-se numa argumentação errónea de que eu, desde a minha presença física na Terra, não me tivesse preocupado com a pureza e integridade da minha doutrina. Posso não aceitar, posso não ler, posso até rejeitar linearmente qualquer coisa que se relacione com a revelação. Agora, a partir de hoje, nenhum de nós poderá dizer que não foi alertado pelo Senhor. Claro que o nosso Jesus, quando proclamava a sua doutrina e a comparava àquelas bodas que certo rei fez para comemorar o casamento do seu filho, e de certa maneira este rei é o Senhor e o casamento é entre a igreja e o Senhor também, ele chamou os convivas que de certa maneira lhe eram caros, a sua parentela, neste caso os judeus. E o que é que aconteceu? A parábola conta que saíram os servos do Senhor a convidar um. Ele disse que havia comprado uma junta de bois e a experimentá-los. Outro tinha casado e, logicamente, não podia ir àquelas bodas, tinha as bodas dele próprio.
Eu tenho os meus bois, tenho os meus casamentos, tenho as minhas atividades e não tenho tempo. E se nós não remirmos o tempo aqui nesta terra, vai ser um pouco aborrecido do lado de lá. Agora, se nós ouvirmos a voz do Senhor, temos um prémio. No caso da parábola, aqueles não aceitaram, mas algo aconteceu. A doutrina estava exposta, a realidade estava presente, a mesa estava posta, a comida não se podia estragar. Então a ordem do Senhor foi: ide, deixai esses não querem. Convidai a todos, fazei com que a minha casa se encha. Não olheis para cada um, trazei estropiados, mal vestidos, trazei a todos, fazei com que a minha casa se encha, porque para esses é verdadeiramente a minha palavra. Sejamos esses que se consideram indignos, porventura pobres de espírito, no sentido de carecermos do Espírito de Deus em nós, e digamos: Senhor, eu quero conhecer-te melhor a partir de agora. Sê comigo, ensina-me, começa a falar diretamente com a minha pessoa, orienta-me. E podemos crer, meus queridos irmãos, que a partir daí, talvez algumas coisas da nossa vida possam ficar um pouquinho em rebuliço, mas tudo vai acalmar, o nome do Senhor vai ser glorificado e nós vamos ser aqueles que maior bênção teremos. Que Ele nos abençoe.